Presidente, perdão, o Cuiabá é uma SAF, é isso? Sim, o Cuiabá é um clube empresa desde que foi fundado. O Cuiabá foi fundado em 2001. No final da década de 90 ali, a Lei Zico, né, a Lei Geral do Esporte, ela mudou, ela criou a possibilidade de você ter o clube empresa. E o Cuiabá, quando o Gaúcho, o saudoso Gaúcho, ex-atleta, fundou, ele já fundou como empresa. E quando o Cuiabá sempre foi empresa, sempre pagou imposto, e quando tivemos a lei da SAF, né, foi aprovada no final de 2020, no final de 21, ela começou a valer a partir de 22. Né? Em 22 a gente já se transformou em SAF e já conseguimos utilizar os benefícios fiscais que a SAF dá. Muitos ouvintes, presidente, têm dúvidas quanto a isso. A família Dresch é do ramo, posso dizer, industrial, principalmente de recuperação de pneus e tal, que eu andei lendo. É uma família muito consolidada que investe no futebol como um negócio. Como o senhor disse, é uma SAF, você entra para ser um negócio. Para quem está em casa e não entende, o que é a SAF? Não, a SAF foi criada, vamos, né, falar o português correto, né? A SAF foi criada para salvar o Cruzeiro, o Botafogo da falência, né? O Vasco principalmente também, eram clubes que estavam ali à beira de falir, e foi criado um mecanismo para que esses clubes pudessem vender o futebol para empresas. Né? Esses clubes venderam o futebol deles para empresas que assumiram o controle desse futebol. Né? A partir do momento que essas empresas assumiram o controle do futebol, né, elas passaram a ter obrigações de empresas. Né? A empresa tem dono, né, o dono tem um CPF, e qualquer problema que essa empresa criar financeiro vai atingir o CPF do dono. Né? O motivo da criação da SAF no Brasil foi essa, para salvar alguns clubes gigantes, alguns clubes tradicionais do Brasil, de fecharem as portas. Né? E para que essas empresas, né, que a gente pudesse atrair o investimento, né, tanto o investimento estrangeiro quanto o investimento local, né, a gente precisou de adequar algumas leis para poder equilibrar a carga tributária da SAF com as associações sem fins lucrativos, né, que hoje é praticamente a mesma carga tributária que a gente paga, né, das associações como Corinthians, como São Paulo, que são associações, e uma SAF como Cuiabá, como Botafogo, como Cruzeiro, né, pagam a mesma carga tributária. E isso aí, para o Cuiabá, no caso, a SAF serviu como um incentivo fiscal. Né? A gente deixou de pagar lá em torno de 20% de imposto da nossa receita, né, que a gente tinha uma receita anual de X, a gente pagava 20% de imposto. Né? A partir do momento da criação da lei da SAF, a gente passou a pagar 5% de imposto. Então é mais ou menos isso. Bom, o senhor é um industrial, né? A sua família, e tem o futebol. O senhor acha justo o futebol, que deixou de ser há muito tempo uma associação que visava apenas o entretenimento, ou pelo menos um clube de futebol, mas do jeito que o negócio cresceu, e na medida que a gente vive num país de tantos desequilíbrios fiscais, o senhor acha justo uma indústria tão milionária, com tantos benefícios, pagar apenas 5% de imposto de renda, uma indústria que movimenta bilhões, e a sua empresa, o senhor paga quanto nela? Imposto de renda, a sua empresa pessoa física. Não é imposto de renda, né, Fernando? Não, são todos os impostos. Todos, né? Os impostos, perdão. Todos os impostos federais, estaduais, municipais, né, dá em torno disso. O futebol sempre teve essa carga tributária reduzida. Né? E ninguém iria investir no futebol no Brasil se não tivesse uma carga tributária. Eu entendo, mas, senhor Cristiano, a partir do momento que a gente tem a entrada de uma pessoa física com CPF, com responsabilidade, ele deixou de ser um clube sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos. No mundo inteiro o futebol não é um negócio para você ficar fazendo as coisas de graça para os outros. Isso, eu entendo. E é isso que a gente está buscando. Né? Então, o futebol, com esse benefício em relação ao empresariado, que o senhor vive nos dois mundos, o futebol paga bem menos, né? Eu só trabalho com futebol. O senhor só trabalha em futebol, mas o senhor foi em algum momento um empresário, né? A sua família. Não, meu pai. Seu pai é o dono da empresa, eu sempre trabalhei com o Cuiabá. Tá certo. Então, mas a empresa do seu pai tem uma carga tributária completamente diferente da do futebol. E ela não tem os mesmos prazos, facilidades e flexibilidade de inadimplência que tem o futebol. Isso, como é que o futebol não consegue resolver os seus problemas? Então, é algo que a gente é uma transição, né, Fernando, que a gente está passando. O futebol brasileiro mudou muito nos últimos anos.
O Cuiabá, quando ele chegou a disputar a Série B ali em 2018, nós subimos da Série C para a Série B, a gente vivia um outro futebol no Brasil. Né? O futebol está se tornando um negócio no Brasil, é isso que, né, todo mundo cobra, todo mundo fala em liga, todo mundo cobra a melhoria do futebol, né? Isso que vocês como mídia pedem todos os dias. Né? E para a gente ter uma melhora, a gente precisa mudar o processo, a gente precisa mudar a estrutura, precisa mudar como é que funciona. Né? E nenhum negócio vai crescer, vai funcionar funcionando da forma amadora que funcionou até hoje. Né? Nenhum negócio ele cresce, ele se desenvolve sem que haja um dono, sem que haja um responsável, sem que haja alguém que seja responsável pelas falhas do processo, né? E dos erros que são cometidos. Então, assim, a gente está passando por um momento de transição dentro do futebol, e a criação de mecanismos mais fortes para inibir a inadimplência, para fazer, né, fala-se muito em fair play financeiro, né? Eu acho que a partir desse ano vai ter uma discussão mais concreta, eu acredito que a gente vai sair com alguma coisa lá da CBF na próxima reunião que vai ter para falar sobre isso, né? Então, assim, são transições, né? Eu acho que precisa ter também no Brasil um pouco mais de responsabilidade dos torcedores, né? De que é o cara que paga ingresso, né? Um exemplo que a gente teve é a vaquinha do Corinthians para pagar a arena, isso aí é um absurdo, eu me sentiria um palhaço doando dinheiro para um clube que não tem responsabilidade com o dinheiro que recebe. Então, assim, eu acho que a gente está passando por transições, melhoramos muito nos últimos anos. A evolução que a gente teve no Brasil em 3, 4 anos é gigante e ela vai continuar existindo, porque a gente está tendo investimento, nós vamos ter muito mais investimento no futebol do que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, nos próximos 5 anos, e essa melhora ela vai acontecer naturalmente. Seu Cristiano, mas me chama também a atenção tributos. Eu acho que quando o clube deve para fornecedor, é um problema no clube. Clube, pessoa física, pessoa jurídica. Quando começa a entrar em tributos, aí é uma coisa com a sociedade. E a gente vê o futebol devendo muitos tributos. Em algumas situações, a gente vê até apropriações indébitas. O tributo é recolhido e ele não é repassado. Eu não sei, com o SAF, como o senhor sendo SAF, o senhor não pode fazer isso. Você tem que ter seus tributos em dia. Senão você entra na dívida ativa do município, dívida do governo federal, enfim. Como é que o senhor... Isso já não começa a criar um desequilíbrio financeiro entre os clubes, que é muito grande, e não deixa de ser um privilégio para quem tem que pagar, porque a lei da SAF exige isso, e quem tem que pagar e não paga, porque conta com a benevolência da associação sem fim lucrativo. Não, as associações elas pagam a mesma carga tributária que nós. Não, sim, mas tem gente que não paga e não é cobrado. Não, e a SAF tem que não pagar. Paga um salário, né, o Fernandinho? Não é falar de tributo. Tem pessoa que limpa o clube todo dia e está com o salário atrasado. Você acha que é mais difícil para alguém que está lá passando vassoura o dia inteiro e não consegue receber? Então, assim, vamos, né? Tem coisa muito pior do que isso, né, na minha visão. Mas é que começa a interferir, sai da esfera do universo dos clubes e parte para a sociedade. Sim. Não pagamento de tributo, né? É uma coisa, porque eu digo, uma empresa não tem a mesma benevolência que o clube de futebol tem. Se atrasou 3 meses um tributo, você vai para a dívida ativa. O clube deve anos. E alguns clubes até descontam os tributos, cobram os tributos e não repassam. Isso é apropriação indébita. Sim, eu concordo. Como é que o senhor vê isso? Não, eu vejo como uma falha no processo, né? Eu vejo como coisas que precisam ser corrigidas, né? Que existem, né? Alguns com muitas facilidades e outros que têm que... Mas como eu disse, a minha visão é que, né, nós estamos numa transição para um modelo amador, saímos de um modelo amador, entrando num modelo profissional, é isso que o Brasil está passando, e essas falhas elas vão ter que ser corrigidas, né, para que a gente tenha algo que a gente consiga, né, dizer que a gente tem, nós temos aí a 3ª, 4ª melhor liga do mundo, né, isso que todo mundo fala no Brasil hoje. Então tem vários problemas, né, como eu disse, né, tem clubes que deixam de pagar coisas muito mais, digamos assim, obrigações muito mais importantes, né, para mim o salário de um funcionário é muito mais importante, né, é lógico que o imposto também é importante, mas tem clube que não paga nem o salário de funcionário, então são vários problemas, que a gente for discutir um por um aqui, é bastante.